Dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, e hoje com uma amiga, aqui uma convidada especial, Adriana Ramalho. Adriana Ramalho é bacharel em Direito, especialista em Direito Sindical. Em 2016 foi eleita vereadora com quase 30 mil votos. Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso programa Contrato Social. Thomas, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com você, a todos os seus telespectadores, seguidores, ouvintes, a todos que nos acompanham. Para mim é uma felicidade ter esse bate-papo aqui com você. Adriana, vamos falar da família. Como foi crescer sendo filha de um líder sindical, Ramalho, influente como Ramalho da construção? Quais os valores e aprendizados que você traz dessa sua convivência familiar? Bom, eu amo minha família, né? Amo meu pai e minha mãe, mas o meu pai é minha referência em todas as áreas, minha mãe também, mas o meu pai é aquela referência mais direta. Eu falo que dos 5 filhos eu sou a mais puxa-saco, a mais coruja, e o meu pai é minha inspiração em força, em dedicação. Ramalho da Construção é exemplo de determinação, de coragem, de vontade, de não aceitar um não e de fazer acontecer. Meu pai é paraibano, a minha mãe é baiana. Eu nasci em São Paulo, mas eu me considero uma parabaiana, porque é a mistura do paraibano com a baiana. Por que eu falo isso? Porque eu tenho muito orgulho das minhas origens nordestinas. Meu pai, quando veio do sertão da Paraíba para cá, Thomas, meu pai veio para trabalhar diretamente no canteiro de obra, no setor da construção civil. Trabalhou como ajudante de pedreiro, que chama servente de obra. Depois ele passou a trabalhar como pedreiro, aí foi fazendo os cursos de qualificação profissional, aí trabalhou como eletricista, encanador, até chegar mestre de obras. E depois que ele estava mestre de obras, ele estava trabalhando numa época, ele trabalhou numa época que não tinha praticamente nada, não tinha EPI, que é o equipamento de proteção individual, não tinha café da manhã nos canteiros de obras, não tinha nem banheiro, ele fala que não tinha banheiro para usar, que era precário. E então ele procurou o sindicato para buscar uma solução para essa falta de estrutura e de dignidade para os trabalhadores. E aí começa a história dele no movimento sindical, porque ele não pediu somente para ele, ele pediu para ele e para todos os colegas de trabalho. E aí convidaram ele a participar de algumas reuniões no sindicato. Ele, então, passou a participar das assembleias, foi convidado a ser diretor. De diretor, foi para a presidência e está na presidência do Sintracom, do sindicato, na defesa dos trabalhadores da construção civil de São Paulo, há mais de 30 anos. E, a partir da gestão dele, é que passou a ter todos esses benefícios. Café da manhã, refeitório, estufa para guardar as marmitas, EPI, café da manhã e vários outros benefícios. Então, já vê aí nessa resposta que o Ramalho de pedreiro chegou a presidente de um sindicato trabalhando e defendendo o direito do coletivo. Eu tenho muito orgulho dele, né? Porque ele é essa força, ele é essa determinação. E o sindicato, que é um setor predominantemente de homens, né? Acaba tendo um perfil ali de masculino. Então, eu cresci nesse movimento, acompanhei meu pai, acompanhei desde pequenininho, eu acompanho meu pai nos trabalhos, nas reuniões, e vejo sempre a força dele em buscar sempre o que é melhor para ambos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, às vezes, têm uma ideia errada de sindicato, né? Porque sindicato patronal é sindicato profissional. E o sindicato patronal defende o patrão. E o sindicato profissional defende o trabalhador. E as pessoas acham que é sempre uma briga e um conflito. Mas o Ramalho sempre buscou, de uma forma pacífica, o diálogo. Sim. Fala assim, olha, um precisa do outro. O patrão precisa da mão de obra para executar aquele serviço. E o trabalhador precisa do patrão para ter o seu emprego e levar o pão para dentro de casa. Então, ambos precisam se respeitar. Então, o Ramalho sempre buscou dialogar. E nesse diálogo, ele sempre falou desse respeito. Agora, se não tiver o respeito,
para com o trabalhador, o Ramalho sempre vai defender o direito do trabalhador, né? Então, eu vou te dar um exemplo mais direto. Na época do Ramalho, como eu acabei de dizer, não tinha-se o café da manhã no canteiro de obra. Ramalho torna-se presidente do Sintracom e uma das principais lutas dele é implementar o café da manhã no canteiro de obra. E por que isso? Só para alimentar o trabalhador? Não somente. É para alimentar o trabalhador e para salvar a vida do trabalhador. Porque o trabalhador em jejum, ele pode estar no andaime, no balancinho, sentir uma tontura, uma fraqueza, passar mal, cair, perder a vida. Dentro do canteiro de obra, em outro setor, perder a vida. Passar mal e ser direcionado para o hospital. Então... E a questão de alimentação também, né? E a questão da própria alimentação em si. Sim. Então, quando o Ramalho trouxe o café da manhã para a obra, não era fornecido o café da manhã de uma forma digna. Então, o café era fornecido mofado, em precárias condições, o café era servido frio, o leite muitas vezes azedo. E aí ele falou assim, eu não lutei para ter um café da manhã para ser servido de qualquer jeito. Eu lutei para ser servido de uma forma digna. E então, ele lutou muito para que pudesse ter ali uma sensibilidade de todos nesse fornecimento desse café da manhã. Acabou que o Ramalho inovou. E hoje, o Ramalho tem um projeto que chama Padaria na Obra. Olha. E essa padaria é fornecido um mini forno de pães, e o pão é feito na hora no canteiro de obra e fornecido para o trabalhador na hora. Então ele recebe o pão quentinho, manteiga, frios, fruta da época, café, leite e suco. Ele tem essas opções. Ou seja, dignidade e respeito para com o trabalhador. Adriana, e a sua mãe? A dona Irani, ela é descrita como uma pessoa de coração grandioso. Que impacto ela teve na sua vida e nas suas decisões profissionais e pessoais? A minha mãe, ela tem um coração gigante mesmo. Ela sempre tenta ver o lado bom. Ela sempre tenta olhar os dois lados, se colocar no lugar da pessoa. E eu acho extremamente importante isso, sabe, Thomas? Sabe por quê? Foi com a minha mãe que eu aprendi que você pode estudar, se aprimorar, ser ótima no que faz, inteligente, racional, mas precisa ter sensibilidade no coração para você ver com um olhar humanizado tudo que estiver à sua volta. Então, precisa ter o equilíbrio, precisa. E isso eu extraí da minha mãe para a vida pública. Com esse ensinamento da minha mãe me fez perceber que a vida pública é exatamente isso, que você tem que estudar, que você tem que se aperfeiçoar, que você tem que ser técnico, mas que você tem que ter o olhar humanizado, senão você não consegue gerar políticas públicas. Você não consegue entender o que a sociedade precisa e o que é necessário para que atinja diretamente a vida da pessoa e melhore a vida da pessoa. Para a gente pensar numa cidade inteligente, você precisa reunir a inteligência e a sensibilidade. Quando a gente fala de mobilidade, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de ações sociais, projetos sociais, é exatamente isso. Você cria um projeto social eficiente de qualidade, mas com a sensibilidade de como será bem aproveitado esse projeto e como essa pessoa vai ser beneficiada e como as pessoas vão conseguir melhorar a vida. Sim. Então, foi esse sentimento que minha mãe passou e é esse sentimento que eu levo para as minhas atividades profissionais. Adriana, na sua infância, falando aqui, você escolheu a atividade do balé. Como é que é isso para você na sua vida, e que é um projeto social que mudou a sua vida, né? E qual que é a importância disso para os projetos, para os jovens agora em periferia, para as pessoas em situação de vulnerabilidade? Bom, como eu falei agora há pouco, meu pai paraibano, minha mãe baiana. Vieram para São Paulo em busca de uma oportunidade de vida, vieram em busca de se realizar seus sonhos e de ter uma vida melhor. Mas o começo é difícil, como para qualquer pessoa, e principalmente migrantes e imigrantes que vêm para São Paulo com essa perspectiva. O meu pai e minha mãe não tinham condições de pagar para mim um curso de balé. Eu nunca estudei em escola particular. Eu sempre estudei em escola pública
E foi dentro de uma escola pública que surgiu um projeto social de balé. Que legal. E eu sempre gostei de dançar, sempre fui muito agitada. Então, eu mesma fui que pedi para minha mãe me colocar nesse curso e eu comecei a fazer o balé nesse projeto social. Aí a gente saiu da Zona Leste, onde a gente morava, Jardim Nazaré, extremo leste, e nos mudamos para a Zona Sul, Campo Limpo. Aí eu pensei, nossa, que pena, vou perder de fazer as aulas de balé e meu pai ainda não tinha condições de pagar aula para mim. Mas na Zona Sul, eu também conheci um projeto social, uma academia, que dentro da academia dava oportunidade para alguns alunos fazerem esse curso, né? E a professora Sônia foi quem me estendeu a mão e me deu essa oportunidade de fazer o curso de balé. Me formei em dança e passei a dar aula na academia dela e decidi, então, que eu faria por outras crianças e adolescentes o que um dia foi feito por mim. Estender a mão, dar cursos de aulas de dança na comunidade e ofertar a outros jovens a oportunidade de dançar ou de ter uma profissão na área da dança, assim como um dia foi me estendida a mão. Legal, e a partir daí eu me envolvi em vários projetos sociais. Foi por conta desses projetos que eu passei a participar de projetos sociais na igreja. Do Karatê da Mônica. Do Karatê da Mônica, CBKI. Foi daí que eu também passei a participar de projetos sociais para mulheres no combate à violência doméstica, também projetos na saúde mental, e é o que me move até hoje, são os projetos sociais. Adriana, aqui a gente tem nossos telespectadores que também são operadores do direito. Aí, vamos entrar na sua parte agora na carreira no direito. Você se especializou em direito sindical e trabalhou por uma década no Sindicato dos Trabalhadores. Quais foram os seus maiores desafios e aprendizados dessa sua experiência? Bom, sendo filha de sindicalista, não tinha como escapar, né? Segui no direito, por muitos anos trabalhei defendendo o movimento sindical e me especializei em direito coletivo. Então, o movimento sindical, ele nos ensina muitas coisas. Meu pai, esse sentimento, essa postura do diálogo. O fato de você estar num sindicato que representa uma classe é você ver as necessidades específicas daquela categoria. Uhum. Então, você acaba entendendo a especificidade de cada categoria. Então, me ensinou a ter esse olhar muito criterioso para os tipos de necessidades que eram apresentadas para nós no departamento jurídico. E esses desafios de tentar buscar, né, o melhor para ambos, mas sem fazer perder o direito daquele trabalhador, era o mais desafiador. Porque a gente queria mostrar para o outro lado, no caso, como eu sempre trabalhei e militei e defendi a classe operária, então era tentar mostrar para o empresário que ele ganharia muito mais em respeitar os direitos do trabalhador, em ver o trabalhador como a sua peça preciosa da empresa, como o seu patrimônio mais importante dentro da empresa e fazer com que ele conseguisse ter o seu empregado como seu melhor amigo. E com isso a gente fazer com que o trabalhador também continuasse com a mão de obra, com a produtividade e também com o respeito para com o seu chefe. Então essas nuances no dia a dia, falando assim, parece simples, mas diariamente é um desafio. Cada hora uma coisa aparece, cada hora você tem que ter ali muita sabedoria para conduzir, mesmo na questão jurídica, mesmo na postura como um jurista na defesa dos direitos. E para mim o mais gratificante é quando a gente conseguia conquistar o que era justo. Os direitos, né? Os direitos, o que era justo, o que era realmente importante para aquele trabalhador. Adriana, a gente tem aqui um bloco muito bacana, que é um bloco que você indica 2 livros, 1 ou 2 livros, e aí você pode responder no segundo bloco do nosso programa Contrato Social. Eu vou pedir para a produção soltar nossa vinheta.
Retornando ao nosso programa Contrato Social e hoje com Adriana Ramalho. Adriana, você indicaria 1 ou 2 livros para os nossos telespectadores? Claro que sim. Posso indicar 3? Lógico. Adorei. Bom, o primeiro é Cartas a um Jovem Poeta, do autor Hilke. É um livro muito, muito bacana que faz uma autoanálise, uma perspectiva de vida sobre desafios e autoconhecimento. Eu gosto muito, eu gosto bastante. Tem vários livros nessa linha que eu adoro, mas como você pediu para selecionar aqui nessa oportunidade, vai ser esse aqui para indicar para o pessoal. Tem já um livro que é muito jovial, como eu sei que seu público é bem diversificado, sim, mas que vale a pena os adultos, bem adultos, lerem, porque nos ensina muita coisa, chama Amêndoas, esse livro. E ele retrata a questão de bullying, olha, a questão de superação. E nessa questão do relacionamento entre 2 jovens dentro de uma escola, eu acho muito importante esse recorte sobre você entender a cabeça e os sinais. A cabeça, tanto a sua, para uma autorreflexão, como a cabeça do outro no comportamento. Então, um pequeno spoiler, né? Às vezes a gente fala muito de bullying e a gente só fala da vítima, né, de quem sofreu o bullying. E muitas vezes a gente esquece de dar uma atenção para quem comete o ato do bullying. Às vezes aquele menino agressor, aquele menino zombador, ele está passando por muitas dificuldades dentro de casa e internamente. Ele também precisa de ajuda. E precisa ser analisado também nesse contexto, né? Nesse contexto. E precisa, muitas vezes, de um acolhimento muito humanizado, né? Às vezes a gente só coloca ele como o vilão da história porque ele cometeu o ato que não justifica, mas às vezes entender o porquê ele está tendo aquela atitude é extremamente importante, o que está na cabecinha dele. E esse livro direciona muito para esse sentimento. Então, é um livro que surpreende, que emociona e que dá uma lição de vida em vários aspectos. E o terceiro livro é, para mim, extremamente importante, que é o livro da Michelle Obama. O primeiro livro dela. O livro da Michelle, eu me identifiquei porque ela conta numa parte do livro que ela não era tão apoiadora assim do Obama no começo, sabe? Que ela não queria o Obama tão... Na política. E depois que ela foi entender o coração do Obama, a cabeça do Obama, e ela entrou de cabeça junto com ele, e hoje ela é considerada uma porta-voz, principalmente no universo feminino, de mulheres que querem participar da vida pública, que querem participar da política de uma forma direta. E por que eu me identifico com ela? Porque eu fui assim com meu pai. Você não queria que seu pai fosse pra política? Eu não queria. Eu falava, pai, sai da política, você é um homem tão honesto, um homem tão trabalhador, acorda 4 horas da manhã, não tem hora para voltar para casa, sábado, domingo trabalhando, e nos seus momentos vagos você está levantando bandeira de político, está participando de movimentos políticos. Para com isso, larga isso. E eu só fui mudar a minha opinião quando a gente passou por um momento muito delicado na vida do meu pai. Meu pai foi, alguns anos atrás, diagnosticado com um câncer no intestino. E os médicos deram a ele 3 meses de vida, e um dos médicos disse que nenhum milagre de Deus poderia salvar a vida do meu pai, porque ele estava com metástase no fígado, no rim e na tireoide. E ele disse que estava muito comprometido e que era muito grave o estado do meu pai. Então, realmente, era para a gente passar o máximo de tempo com ele, porque não tinha jeito. E eu vi ali o meu pai, um homem, né, nordestino, grandão, forte, durão, aceitar o diagnóstico, mas não aceitar a morte. Então, eu vi aquele homem conversar com Deus e dizer, Deus, eu sei que tá nas suas mãos a minha vida, que seja feita a sua vontade. Mas eu sei também que você atende as nossas orações e os nossos corações, e eu quero viver. E o meu pai batalhou, e o meu pai lutou contra a doença. Eu vi meu pai muitas vezes machucado por causa do tratamento. Meu pai fez quimioterapia, radioterapia, 4 cirurgias, usou bolsa de colostomia, tela no intestino, mas lutou contra a doença bravamente por 5 anos.
não morreu em 3 meses. A cada mês, após os 3 meses, era um momento de alegria e de angústia. Um momento de alegria porque tinha mais um mês de vida com meu pai. E de angústia, porque se a gente acreditasse no médico, seria a qualquer momento que Deus podia recolher meu pai. E meu pai não esmoreceu. Nesses 5 anos de tratamento, meu pai não deixou de trabalhar, Thomas. É um guerreiro, né? Um guerreiro. E as 4 cirurgias dele, que era para ele ficar de repouso, ele saía da cirurgia, era no máximo 2 dias em casa, e ele literalmente ia para a rua para ajudar a defender os direitos dos trabalhadores ou para ajudar as pessoas nas comunidades. Eram pessoas pedindo ajuda, eram as pessoas pedindo socorro, e ele ia, mesmo fraco e debilitado. Com 5 anos de tratamento, veio um novo diagnóstico e o meu pai foi curado do câncer. Que bacana, Adriana. E aí meu pai decidiu ampliar os projetos sociais para ajudar as pessoas. E aí eu parei de reclamar dele, de falar sai da política, e foi aí, onde eu quase perdi o meu pai para o câncer, que eu decidi lutar ao lado do meu pai na vida pública, ajudando as pessoas e levando projetos para ajudar o maior número das pessoas da nossa sociedade. Adriana, falando em vida política, como é que foi a sua transição do direito sindical para a política, especialmente quando você foi eleita vereadora em São Paulo? Olha, eu pensei que eu ia ter, assim, mais dificuldade nessa transição, sabe? Mas não, eu quis tanto ajudar e lutar ao lado do meu pai Ramalho da Construção, que o que eu fiz? Eu já estava há mais de 10 anos, né, num escritório, num sindicato, e aí eu pedi demissão, e em 2015 eu fui estudar. Fui fazer um curso de ciências políticas, fui estudar a cidade de São Paulo, Legal. Políticas públicas, projetos sociais, fui estudar o terceiro setor. Então eu passei 1 ano estudando, e além de estudar a parte teórica, eu fui para dentro do partido, conhecer, ouvir os militantes, ouvir as políticas públicas de cada secretariado daquele partido que eu estava na época, o secretariado de mulheres, secretariado dos jovens, secretário do LGBTQIA+, ou seja, fui ouvir e entender como eram as políticas públicas e a visão de quem trabalhava diretamente com determinadas pautas. Fui visitar comunidades, passei desde a campanha do meu pai de 2014 para 2015, ele foi eleito deputado estadual em 2014, com mais de 80 mil votos. Então, desde ali eu já estava visitando as comunidades e entendendo, né? Porque eu decidi lutar ao lado dele e entendendo como eram essas ações dentro das comunidades. Então, em 2015, eu fazia isso simultaneamente. A parte teórica, eu estudava os cursos, né? Fiz cursos online, fiz cursos presenciais, e na parte prática, eu ia todos os dias para uma comunidade diferente na cidade de São Paulo. Então, tinha um dia que eu estava na Vila Jacuí, na Zona Leste, tinha outro dia que eu estava no Jardim São Luís, na Zona Sul, tinha dia que eu estava no Itaim Paulista, na Zona Leste, tinha dia que eu estava na Vila Maria, na Zona Norte, tinha dia que eu estava na Bela Vista, no centro, tinha dia que eu estava no Rio Pequeno, na Zona Oeste. Então, eu quis fazer isso. E o que eu cheguei à conclusão que a nossa cidade ela tem nuances e que as políticas públicas não podem ser engessadas. E eu via muito político fazer de uma forma formatada trabalhos e ações. E não, a especificidade da Zona Leste é uma e a especificidade da Zona Sul é outra. E ela tem que ser pensada diferente e tem que ser trabalhada diferente. Então, eu busquei cada vez mais conversar com políticos com mais experiência, como Andréa Matarazzo, José Serra, Geraldo Alckmin, com deputados como deputada Maria Lúcia Amari, como Célia Leão. Comecei a conversar com vários outros vereadores, né, que já estavam vereadores e que me deram uma dimensão muito grande, um direcionamento. Conversei com senadores, conversei com vários políticos e militantes. Então, eu ia do militante, liderança local de comunidade, a parlamentares, como o Bruno Covas me recebeu em Brasília
algumas vezes, e graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar em conjunto com o Bruno Covas. Sinto muita saudade dele e pude aprender muito com ele. Ele me deu muitas oportunidades. Sou muito grata ao nosso eterno prefeito Bruno Covas, porque no meu coração ele será eterno sempre. E tive muitas referências. Conversei com o Embaçaí, que era deputado representando a Bahia. Então, assim, tinha muitos. Para mim foi muito gratificante esse momento, esse período de 2015, que eu pude ter essa oportunidade. Eu fiz questão, Thomas, de ir para Brasília, passar alguns dias só para conversar com as deputadas mulheres. Que legal, Adriana. De vários estados. Eu fui somente com esse foco. Eu fui em outras oportunidades para Brasília, mas teve uma determinada ação que eu fiz só para conversar com as deputadas mulheres. E conversei com a Renata Abreu, a nossa deputada maravilhosa, que eu gosto muito dela, com na época a deputada Mara Gabrilli, que hoje é nossa senadora, me ajudou muito, me apoiou inclusive na minha campanha em 2016. Então eu acompanhei comissões, audiências públicas, eu fiz uma imersão. E me preparei para a campanha de 2016. Então, quando chegou em 2016, nós viemos com a cara, com a coragem, mas sim, com estudos, com pesquisas, com levantamentos de dados, com aprofundamento, com mentorias, né, com direcionamento. Meu pai me ajudou muito nesse processo também, então eu pude vir para uma campanha de uma forma muito embasada, conhecendo os equipamentos públicos da nossa cidade, né, como um CTA, como um clubes de esporte, como as unidades básicas de saúde. Então, em todas as áreas eu busquei visitar para ter o conhecimento, ter o contato. Então, quando eu vim candidata, eu já vim preparada com esse contato direto. Então, quando eu assumi como vereadora, eu coloquei algumas metas. Uma delas eu falei, eu quero ser a primeira mulher líder da bancada na época do PSDB. Tinha tido uma vereadora que me antecedeu, mas ela foi suplente, então ela ficou um curto período, né? Não, eu queria estar na minha gestão, no meu mandato, como vereadora e líder da bancada do PSDB. E assim eu consegui compor com meus pares e me tornei a líder da bancada por 2 anos. Eleita no primeiro ano e reeleita no segundo ano. E fiquei como vice-líder de governo. Fiquei vice-líder de governo na gestão do Dória e fiquei vice-líder do governo também na gestão Bruno Covas. E Adriana, você também foi a primeira mulher presidente da Comissão de Segurança da capital. Quais foram os seus principais desafios que enfrentou e como é que foi a sua visão de liderança que impactou suas ações? E como vereadora, na sua opinião, qual foi o maior legado? Ok, sim. Eu fui a primeira mulher a presidir a Comissão de Segurança Urbana na Câmara Municipal e para mim foi uma honra. Eu fui eleita por unanimidade pelos meus pares na comissão, todos votaram a favor do meu nome e o meu vice-líder era inclusive um vereador do PT, o vereador Reis, que hoje está deputado estadual. Faço questão de mencionar o nome dele porque eu era uma vereadora tucana do PSDB e compus com um vereador do PT. E conseguimos trabalhar em conjunto na gestão. Por quê? A gente sempre visou o bem maior para a nossa cidade de São Paulo. E os desafios de integrar os poderes. Sempre eu lutei para defender e para implementar a integração dos poderes, que é extremamente importante a gente ter o cenário nacional, estadual e o município conversando, interagindo. E, infelizmente, em vários momentos a gente vê essa divisão. A primeira coisa que nós fizemos, um primeiro seminário de segurança pública e segurança urbana juntos, na Câmara Municipal. Eu convidei a Comissão de Segurança Pública da Alesp para o primeiro seminário de segurança na Câmara Municipal, para a gente falar
em trabalho conjunto, para a gente unir forças para fazer políticas públicas em conjunto, Estado e município, Alesp e Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo. E conseguimos e tivemos êxito. E por conta disso, geramos uma pauta e políticas públicas efetivas, onde as secretarias de segurança se conversavam. A união dessas políticas públicas fez com que muitos avanços acontecessem e a gente pudesse sugerir, inclusive, projetos do executivo, como, por exemplo, aumentar a frota, aumentar o número de veículos para a GCM. Bacana. Nós destinamos emendas parlamentares de uma forma muito mais efetiva para a GCM, levamos para dentro da comissão, inclusive muito significativo, a pauta muito mais direcionada no combate à violência contra a mulher. Nós conseguimos, através da Comissão de Segurança Urbana, iniciar um trabalho com a Secretaria de Direitos Humanos para poder criar o Observatório da Mulher, onde consegue reunir dados, tanto da esfera nacional, estadual e municipal, do número de vítimas de mulheres que eram vítimas de violência. Cruzar esses dados e várias outras ações que nós fizemos, além da questão da zeladoria, além da questão da iluminação pública, porque quando você fala de ter vielas escuras que não tem nada de iluminação, ali tem um maior polo de criminalidade. Tem um aumento de índice de criminalidade, né? Tem um aumento de índice de criminalidade. Então, a gente trouxe para dentro da comissão o todo. É pensar na mulher, é pensar no idoso, é pensar no cidadão correndo risco, mas é pensar na cidade para viabilizar a segurança. Adriana, você em 2020 foi convidada a ser madrinha do Instituto ESA. Como você vê o papel da madrinha em instituições que promovem educação e assistência social? Eu estava conversando sobre isso hoje. Educação e assistência social andam junto. É verdade. Tem que andar junto. Tem momentos que você tem que pensar na política pública de uma forma separada. A assistência e a educação. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um projeto social voltado à criança e ao adolescente, a criança ela é assistida, assistência social, e ao mesmo tempo, quando você coloca um curso de qualificação profissional dentro de uma instituição, a gente está falando de educação. Então, anda juntos. O Instituto ESA é um instituto que cuida de crianças e adolescentes com ideação suicida. Crianças e adolescentes que têm depressão, problemas de automutilação e vários outros tipos de transtorno. O Instituto ESA só atende crianças e adolescentes com esse quadro. Tem pessoas que viram para mim e falam, nossa, mas criança com depressão? Sim, temos e muito. Crianças que têm problema de autoaceitação, é porque é muito gordinho, porque é muito magrinho. Crianças que estão passando por um problema dentro de casa e não estão conseguindo lidar com essa situação. Nós temos crianças que se automutilam e os pais nem desconfiam, por isso fica um alerta. Alerta a todos os pais e mães. A partir do momento que você observa que o seu filho está usando moletom em pleno calor, possivelmente, talvez ele seja ali um caso de automutilação. Então, precisa ser... Ele esconde debaixo das vestimentas cortes profundos, tentativas de tirar a própria vida. Então, a gente vem, de uma forma educacional, conscientizar as pessoas que existe isso e que precisa ter um alerta dentro e fora de casa. O Instituto ESA me ensinou muito e é o instituto que tem um trabalho multidisciplinar de teatro, de dança, com psicólogos, que atende essa criança, assiste essa criança para que ela possa sair desse estado depressivo, que ela possa ser liberta. Então, para mim, é uma ação exemplo. Nós estamos no Setembro Amarelo, o setembro, que o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização e prevenção ao suicídio, e eu acho extremamente importante falar sobre esse assunto, Thomas. Alguns anos atrás, era proibido falar sobre suicídio em televisão, em rádio, e as pessoas justificavam que não podia falar porque incitava, porque você estimulava, dava ideias para quem estava assistindo de cometer aquele ato. E eu sempre fui contra isso. Eu sempre defendi que você não tem que falar como a pessoa
se suicidou, como ela tentou o suicídio, quais foram as formas. Mas quando você tomar conhecimento, principalmente os veículos de comunicação, tomar conhecimento de um fato, de um caso de suicídio, aí que tem que falar sobre alerta, sobre campanhas, sobre prevenção, conscientização, em procurar um médico, em procurar uma ajuda. Também sobre os sinais também, né? Da blusa, tudo. Exatamente. Então, nós temos vários casos dentro do Instituto. Esse Instituto já existe há alguns anos. Eu conheci em 2017, me tornei madrinha deles em 2018 e desde então eu trabalho em conjunto com eles. Adriana, eu sei que você trabalhou muito e trabalha para também a comunidade chinesa. Eu sei que você foi autora da lei do Festival da Lua, uma lei aqui que está no calendário de São Paulo. E eu queria te fazer agora a pergunta das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. Foi comemorado em agosto, os 50 anos. Você foi para a China, para eventos também na China. E eu queria te perguntar quais suas principais impressões das cidades que você foi e o que você acha do benchmark como cidades inteligentes que possam ser benchmarks que a gente consiga também trazer para a cidade de São Paulo. Claro, bom, primeiro foi uma honra para mim, né, trabalhar em conjunto com você para lutar e colocar no calendário oficial da cidade o Ibra China, o Festival da Lua, e trazer uma maior conscientização sobre a cultura, sobre o mercado de trabalho e sobre essa integração Brasil e China. Muitas pessoas perguntam para mim, por que calendário oficial da cidade? O que isso traz de benefício para a cidade? Eu quero uma política pública mais efetiva e direta. Tudo é importante quando é para melhorar a vida do cidadão. Tudo. Tem que ser feito de tudo. E o calendário oficial da cidade não é diferente. O que significa o calendário oficial da cidade? Significa você colocar um marco regulatório, um marco dentro do ano em relação àquele determinado tema. Quando você coloca, por exemplo, o 8 de março, você intensifica os trabalhos no mês de março sobre o Dia Internacional da Mulher. Aí você vai falar sobre mercado de trabalho, você vai falar sobre educação, você vai falar sobre combate à violência, você vai falar sobre empreendedorismo feminino. Você abrange a discussão, gera aquela pauta, gera um documento e direciona os órgãos competentes para que então desperte o olhar dos parlamentares para uma política pública, para que ele inicie então o seu trabalho, faça girar essa política pública e torne ela efetiva. E o que nós fizemos com o Ibra China e com o Festival da Lua foi exatamente isso. Nós colocamos no calendário oficial da cidade para que naquela data, né, 1º de outubro, seja comemorado, mas também seja um mês de conscientização e de reflexão sobre a relação Brasil e China, sobre o que precisa avançar de respeito para a cultura chinesa, para o mercado, para o empreendedorismo e para as outras ações. Então, naquele mês, vai ser intensificados os trabalhos. Vão ser intensificados e direcionados esses trabalhos. Então, trabalha-se o ano inteiro, mas naquele mês é a maior ênfase, é a maior intensidade. E quando eu estive na China, eu tive mais certeza ainda do quanto é necessário esse tipo de atuação no cenário político. Eu tive recentemente na China e eu visitei a cidade de Fuzhou, Shenzhen e Xangai. Sim. E pude ver a dedicação na tecnologia, a forma visionária como eles lidam com todas as pautas. Tivemos lá com o Ministério do Comércio da China, tivemos com representantes dos centros de cooperação e participei de um seminário que é a promoção do consumo, né, entre Brasil e China. Ou seja, essa interlocução entre os países, entre os produtos e entre a tecnologia. E pude ver que essa forma visionária tem que ser cada vez mais mencionada no nosso país, porque falta isso. Sim. Já começa pela carga horária, né? Os chineses começam a trabalhar 8 da manhã, né? Muitos falaram para mim que vai até 10 da noite, 9 da noite. Por quê? Porque está tão envolvido
naquele projeto que eles querem ver o projeto sair do papel. Sim. A dedicação deles e a forma como eles querem fazer com aquilo tenha impacto na sociedade é uma missão. E esses reflexos da tecnologia que pode ser implementado aqui no Brasil, é uma forma de trazer mais ainda as parcerias. Às vezes a gente fala que é inspiração, mas como é bom trabalhar em conjunto, como é bom trabalhar em parceria. Então eu vejo que essa necessidade, ela precisa ser promulgada, precisa ser divulgada, para que as pessoas entendam que cada país tem um perfil de atuação e que muitas vezes pode se complementar, muitas vezes pode se alinhar e trazer muito mais benefícios para as duas nações. E a Ana, Adriana, a Ana já está organizando esse evento do Festival da Lua também. Show de drones, eventos culinários, gastronômicos e culturais. Eu pedi um serviço de quarto lá na China e quando eu abri a porta, quem veio me servir foi um robô. É mesmo? Foi o robô e foi muito impressionante, né? Porque a eficiência dele, do time, de entregar... O robô gatinho, aquele robozinho que vem com a carinha de um gatinho assim? Exatamente ele. Eu achei incrível. E também pude presenciar na China o pagamento dos produtos, o pagamento feito com a palma da mão. Né? Então a pessoa não usa mais o cartão ou o Pix, lá o WeChat, né? E o LPay, mas a pessoa aproxima a palma da mão do leitor e faz o pagamento do que ela comprou. Então eu presenciei esse momento e achei também incrível. Então bacana. São exemplos a serem seguidos. Eles estão anos-luz à frente e merecem todo o reconhecimento. Adriana, a gente já está chegando no fim do nosso programa, mas antes de finalizarmos, eu queria que você colocasse aqui as suas considerações finais e o que você achou do nosso programa Contrato Social. Eu achei ótimo. Bom, eu primeiro quero agradeço a você, Thomas, agradeço a Maltinha, agradeço a toda a sua equipe, a Ana, a toda a sua família, a sua mãe, as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer através de você, que são pessoas muito sérias, muito comprometidas em tudo que faz. Vocês trabalham com muita seriedade e sempre buscando unir a inteligência e a sensibilidade. A inteligência em trazer técnica e perfeição em tudo que precisa para um projeto, para um trabalho, e seja qual área for, e a sensibilidade de fazer de uma forma humanizada para ver a felicidade das pessoas, seja uma criança, seja um idoso, seja o time de futebol, seja no esporte, na cultura. E a forma como vocês fazem, para mim, é exemplar. Eu tenho uma imensa admiração pelo seu trabalho e pela forma como você conduz. Então, todo o reconhecimento a você e a Ana que te ajuda, porque ela está lado a lado com você em todos os momentos. E eu falo que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Então, vocês merecem todo esse reconhecimento do trabalho de vocês. E eu achei incrível você colocar o seu podcast com esse nome, Contrato Social, porque a nossa vida é um contrato. Sim. Nossa vida, ela é municiada de dois lados. Ela sempre conduz de um lado ou de outro, né? Você não consegue andar sozinho. Ninguém faz nada na vida sozinho. Nada, absolutamente nada. E a partir do momento que você está com uma pessoa ou mais ao seu lado, já é uma relação contratual, né? Já é uma relação de parceria. E quando você traz esse nome, você mostra que a vida toda é uma política, que a gente não tem como fugir dela, e que essa relação política sempre é seguida por esse contrato de dois lados, né? Uma hora quem oferta, outra hora quem recebe, mas que ela é conduzida assim. Então, parabéns pela ideia, parabéns por esse podcast que tem sido um sucesso. Eu estou acompanhando pelas pessoas que você tem entrevistado, pessoas aqui de grande nome, e eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui nesse momento com você. Obrigada pela forma como você conduziu essa entrevista e os pontos principais aqui que para mim são muito emocionantes. Falar do meu pai para mim é muita emoção. Estar ao lado dele nessa luta para mim é muita emoção. Seguir na política ao lado dele para mim é muita emoção, porque ele realmente é a pessoa que eu mais amo. Está na Bíblia, né? Honra teu pai e tua mãe. Eu quero honrar o meu pai e minha mãe em vida. Eu quero dar flores a eles em vida. E falar de ações tão importantes que são os projetos sociais para mulheres,
para o idoso, para as crianças que sofrem com depressão, com ideação suicida, projetos que vêm ajudar as pessoas a melhorar a vida das pessoas, para mim é uma missão. E eu quero continuar nessa missão com o meu coração. Tem que ter propósito, né? Não somente propostas. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês até o presente momento e agradecer a Adriana Ramalho pela belíssima exposição que deu sobre a sua vida, sobre a sua trajetória e também sobre políticas públicas. Então, mais uma vez, muito obrigado, Adriana, e até a próxima, pessoal.